iniciando a gravação. Então, boa noite para todas, boa noite para todos. Que satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Este é o nosso segundo webinário nessa formatação recente que nós estamos adotando mensalmente. Nós já tivemos o primeiro webinário do teste, do novo teste palográfico, e hoje nós vamos, nesse segundo webinário, trabalhar com, eu vou chamar novo, porque ele é bem recente mesmo, o novo teste, a nova formatação, o novo manual, a nova edição do teste HTP, o teste do desenho da casa, da árvore e da pessoa. Hoje a aula promete que nós vamos conhecer as principais mudanças, os grupos de estudos qualitativos clínicos que esse novo instrumento tem. Ele traz uma nova estruturação para ajudar o psicólogo e a psicóloga a fazer a interpretação. Houve mudanças significativas no que diz respeito à aplicação do teste. Vocês vão ver que houve realmente, para quem já trabalha com ele, houve mudanças. Não é nada complexo do ponto de vista das mudanças, mas houve mudanças da rotina, da padronização, inclusive do tempo de aplicação. Nós vamos conhecer essas mudanças. E também houve mudanças na etapa da correção e interpretação. E esse instrumento, ele tem hoje uma fundamentação do manual que facilita muito a interpretação também dos psis que vão trabalhar com esse teste. Então, nós vamos conhecer essas principais mudanças, mas além disso, nós vamos também falar um pouquinho do porquê trabalhar com testes projetivos gráficos, por que trabalhar com HTP, quais são as vantagens. Vamos ver alguns dos principais indicadores por desenho, quais são os detalhes, né, dos desenhos, detalhes essenciais, detalhes não essenciais, detalhes bizarros, e quais são as três esferas de avaliação e interpretação que o HTP permite que nós utilizemos aí nas nossas práticas de avaliação. Então vamos começar esse nosso webinário do teste HTP. Hoje, 22 de janeiro de 2025, agora no meu horário aqui, 19 horas e 52 minutos. Então, o novo teste HTP, lembrando que ele entrou em vigor ano passado, tá? E é um instrumento, uma técnica, um teste psicológico com muitos estudos, amplamente utilizado. Então, nós vamos trazer esse foco aqui hoje para vocês. Rapidamente, não vou me delongar muito, eu sou Manuel Carvalho, sou psicólogo, especialista em psicologia clínica, especialista em avaliação psicológica, formado, vou fazer em 2025, 21 anos, o tempo passa rápido, e sempre atuei desde a minha formação com práticas de avaliação, avaliação dentro do contexto da empresa, avaliação dentro do contexto clínico, avaliações em perícias. Eu sou psicólogo assistente técnico da Justiça do Trabalho aqui em Alagoas, sou supervisor de psicólogos peritos, né, em avaliações para manuseio de arma, avaliações no trânsito, avaliações dentro da própria esfera judicial, avaliações de saúde do trabalhador dentro do contexto administrativo. Sou psicólogo do INSS aqui em Alagoas, sou psicólogo também da prefeitura, onde eu trabalho em frentes totalmente diferentes. INSS já trabalhei muito com perícia de servidor, hoje eu trabalho na saúde do trabalhador geral. Lá na prefeitura hoje eu estou num dispositivo do SUAS que é vinculado a pessoas em situação de rua, um público bem diferente, independente de químicos, pessoas em situação de rua. Trabalho também com orientação profissional, e atualmente, pela terceira vez, eu sou conselheiro aqui do CRP de Alagoas, já fui presidente da comissão de ética, atualmente eu sou presidente da comissão de avaliação psicológica, sou diretor do CRP na área que os colegas não gostam muito, né? Diretor financeiro, mas é importante para a gente manter o conselho funcionando, ativo, e também atuo com práticas de orientação profissional e consultoria para as empresas, além dos cursos, além de ser o psicólogo responsável aqui da Visos Cursos e Consultoria, que trabalha com consultorias e cursos também na área da psicologia. Rapidamente apresentando minhas mídias, para a gente não delongar muito, nós temos um canal do YouTube, algumas pessoas talvez chegaram aqui por causa do canal do YouTube, nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Hoje a gente tem, acho que mais de quase 500 vídeos, 547 vídeos. Aí tem lives bem interessantes para vocês acompanharem. Tem vídeos, aulas, tem vídeos sobre reflexões sobre o exercício da psicologia, temas que chegam para nós através de cursos, através de supervisões, ou através das pessoas que acompanham o canal também. Nossa plataforma de cursos, eu vou sortear inclusive alguns cursos aqui, tá? Algumas promoções, alguns descontos para vocês. Então, isso vai ser para quem ficar até o final. Então, vale a pena ficar até o final. Prometo que vai ser uma aula
mais uma troca de informações, mais do que uma aula, uma palestra, a gente vai fazer trocas de informações, então o tempo vai passar voando. Então nós temos cursos, desde cursos específicos, como a avaliação diagnóstico do TEA, cursos de demandas de perícias psicológicas, de orientação profissional. Esse curso do HTP, inclusive, ele já está desabilitado, porque nós vamos ter um curso completo do novo teste de HTP, curso do palográfico, inclusive a gente está terminando uma turma agora, segunda-feira que vem. E aqui são as nossas mídias sociais, a mídia da Visos, né, o perfil do Instagram da Visos Underline Curso, e o meu perfil profissional psicólogo Manuel Carvalho. A gente está adotando todas as semanas, trazendo um tema de orientação dentro das mídias, e no canal do YouTube eu lancei um desafio agora, a gente sempre lança desafios em janeiro, eu me comprometi com algo que vai ser difícil, mas estou comprometido, nos próximos 100 dias, todos os dias, de segunda a sexta, tem um vídeo, um programa, um tema novo lá no canal do YouTube. A gente vem adotando isso desde essa segunda, mesmo com as dificuldades de mudança de estúdio. O estúdio aqui está bem improvisado. Se vocês souberem, eu conectei, pedi aqui ao proprietário do condomínio para utilizar a rede elétrica do condomínio para poder ligar aqui as tecnologias, as luzes. Estou aqui sem ar-condicionado porque a Equatorial, desde semana passada, não veio ainda ligar minha luz, mas são desafios importantes, mas mesmo assim a gente não para, né? E brevemente a gente vai estar lançando em 2025 novas turmas. Uma turma que o pessoal tem me perguntado muito agora em janeiro, o curso de avaliação para manuseio e porte de arma de fogo. A gente está organizando a previsão para ter uma nova turma aqui em Maceió. Então, quem é de Maceió, Alagoas, já pode ficar antenado. Uma prática excelente para a gente diversificar os nossos serviços. Esse curso acontece em um fim de semana, tá? São Paulo, a gente teve duas turmas ano passado. Acredito que até deve estar por aqui. Daqui a pouquinho eu vejo minha parceira de São Paulo, que está sempre aqui com a gente. A gente está com a previsão para lançar mais uma turma nesse primeiro semestre, talvez uma segunda turma no segundo. E a gente tinha conversado com colegas do Rio para a gente ver também a possibilidade de uma turma no Rio de Janeiro. Aí são sempre cursos que acontecem em um fim de semana. E aí eu vou lançar uma bolsa de estudo, uma bolsa de desconto aqui nesse curso. Ela é em torno de R$ 1.500. A gente vai fazer sorteio de duas bolsas de 20% de desconto para esse curso no final. Nós temos o curso completo de produção de documentos psicológicos, EAD, com modelos de documentos. No final, nós vamos sortear, acho que são três bolsas de 50% de desconto nesse curso. Acho que ela é 170, então vai ficar um valor aí que a gente até quando almoça é o valor que a gente gasta, acho que R$ 80, né? 170 por dois, R$ 85 aproximadamente. Nós temos um curso completo ensinando como fazer um processo de orientação profissional, quais testes utilizar, em que momento do atendimento, como aplicar, como corrigir, quais são os conteúdos da entrevista de orientação profissional, quais são os procedimentos, com modelo, inclusive, de questionários de orientação profissional. Vou sortear no final também três bolsas de 50% de desconto nesse curso. Eu acho que ele está R$ 210, então vai ficar em R$ 105, vai ficar bem baratinho. E vamos terminar sorteando três bolsas com 50% de desconto para esse curso que a gente vai estar lançando, o novo teste HTP, vai ser totalmente online, vai ser em fevereiro, tá? A gente está fechando já o cronograma, já vamos começar a divulgar as inscrições a partir de semana que vem, e aí vamos sortear 50% de desconto. Qual a diferença desse curso para o webinário de hoje? O webinário a gente vai ter uma visão geral, vamos ver as orientações de aplicação, como são as correções, mas no curso nós vamos, além de conhecer o manual, todas as mudanças que aconteceram no manual, nós vamos ter demonstração de como é a correção por tópico, pela casa, pela árvore, quais são os principais indicadores, comparando indicadores com pacientes com esquizofrenia, adolescentes e crianças com depressão, idosos com depressão, hoje tem estudos, crianças vítimas de violência, então a gente vai fazer aulas bem mais completas gravadas, e a gente vai sortear três bolsas também com 50% de desconto, tá bom? Mas o webinário. Hoje nós vamos então abordar o nosso webinário. Só lembrando, até o final a gente vai sortear com quem está presente. Eu vou passar uma lista de frequência e a gente vai sortear essas bolsas com vocês. O webinário nós vamos focar então o novo teste HTP. Vamos conhecer o manual, a aplicação, o que é que mudou na aplicação, quais são os principais contextos de atualização, de utilização, na realidade ali não é atualização, é utilização, e os indicadores psicológicos, além de trazer mais ou menos como funciona a correção e dicas sobre a interpretação. Por que trabalhar com o teste HTP? Esse é um ponto que eu costumo trazer muito nas aulas,
Dependendo, inclusive, do contexto que o psicólogo atua, instrumentos psicológicos, eles são uma excelente ferramenta para contribuir com as nossas intervenções. E eu não estou falando aqui só para quem vai trabalhar com psicodiagnósticos clínicos, que o HTP com certeza é um dos testes com maior uso, com mais pesquisas, do ponto de vista de um teste projetivo com demandas clínicas. Nem todo teste que a gente utiliza, por exemplo, numa avaliação normativa, eu sei que tem muitos colegas aqui do trânsito, utiliza muito o palográfico, o próprio perfista, né, que hoje é muito mais utilizado no manuseio de arma, em avaliações de perícias, na justiça, avaliações psicossociais, mas o HTP, ele tanto pode ser usado nessas demandas, no trânsito talvez um pouco menos, mas ele tem uma utilização clínica também fantástica. E nas práticas de perícias, inclusive com essa nova versão, ele traz direcionamentos para avaliações que a gente chama de indicação ou contraindicação, que é uma avaliação onde eu não estou realizando um processo de psicodiagnóstico, mas eu estou querendo levantar indicadores psicológicos de uma forma rápida. Que indicadores são esses que o HTP, inclusive, pode trazer? Indicativo de indícios de transtorno de depressão, de desequilíbrio emocional, instabilidade emocional, como o próprio palográfico e o Perfister faz isso. E o HTP também ele propicia isso para os profissionais da psicologia e hoje é uma técnica de aplicação muito rápida, tá? A versão anterior, a gente vai falando disso um pouquinho melhor, ela era em até 2 sessões, a versão atual é para ser aplicada em uma sessão de, em média, 30 minutos, então é um teste de rápida aplicação. Mas a vantagem de aplicar testes gráficos, como o HTP, são várias, e aí por isso que eu vou destacar aqui algumas das vantagens de aplicar instrumentos não como o HTP, e depois nós vamos aprofundar um pouquinho melhor no HTP. Então, primeira vantagem de técnicas gráficas, e as técnicas gráficas aqui, pessoal, não vou resumir a um teste. Nós estamos falando de técnicas que não necessariamente são testes psicológicos, como, por exemplo, aqui deve ter psicólogas, psicólogos clínicos, quando, por exemplo, você faz uma atividade lúdica dentro do consultório. Pedir a criança, né, solicitar a criança, ou mesmo a criança já vê lá no consultório uma folha, um lápis, lápis de imitar, lápis de cera, e ela começa a rabiscar, ou desenhar, ou fazer, escrever naquela folha. Ali é uma técnica gráfica, onde através da grafia, o nosso sujeito avaliado, ou o nosso paciente, cliente, ele está se comunicando, mesmo que de forma inconsciente. E aí, quais são algumas dessas vantagens? Primeiro, o próprio teste HTP e as técnicas gráficas, elas têm amplo uso em diferentes práticas psicológicas. Da clínica, inclusive o psicodiagnóstico surge dessas técnicas gráficas projetivas e outras técnicas projetivas, como testes impressionistas, como o TAT, o próprio Rorschach, mas vai até outras esferas, como por exemplo esferas hoje de demandas judiciais. Com certeza o HTP está entre os principais instrumentos utilizados e técnicas de desenhos também em crianças vitimizadas, né, de violência, negligência ou abuso. Então existe, se ela é amplamente utilizado, a chance de ter mais produções científicas aumenta, e é o caso das técnicas gráficas. E aí ela não só para a avaliação, né? O HTP, inclusive, desde a época que eu era estagiário, supervisionado, né? Na época da graduação, que eu já trabalhava, já fazia curso, então já trabalhava com testes com supervisão, desde aquela época, eu já utilizava também técnicas gráficas e já o HTP, na versão anterior, inclusive o anterior que tinha o HTPF, né, que era o HTP em família, nas minhas intervenções terapêuticas com pacientes. E sempre, gente, sempre facilitou muito, inclusive com aqueles adultos, não só crianças, que tinham dificuldades de conversar, de comunicar por questões emocionais. Então, o HTP acaba facilitando bastante em relação é, a essas demandas. A Arlete perguntando por que no trânsito utiliza menos? Não poderia usar para os retestes? Pode ser usado, Arlete, mas ele é um instrumento que tradicionalmente ele acaba sendo pouco utilizado no trânsito porque o foco é muito no palográfico. E um teste que tem sido muito utilizado como reteste no trânsito é o PFISTER. Mas o HTP, ele sim é uma excelente ferramenta para se utilizar também. Mas eu digo em termos de utilização,
não é que é proibido, ele ainda está atrás, né, do PFISH, que é muito utilizado para motoristas profissionais ou para retestes, e com certeza abaixo do palográfico, tá? E a gente sabe da realidade do trânsito. Os colegas não têm tempo para estar aplicando dois, três testes de personalidade. Mal consegue corrigir, quando corrige corretamente, do ponto de vista de padronização, não do ponto de vista de entendimento, um teste como o palográfico, que demanda bastante indicadores. O HTP também demanda bastante indicadores. Rodrigo pensa no HTP no contexto de trânsito para possível substituição do palográfico quanto à amplitude da idade. Ele pode ser utilizado nessa amplitude, mas você vai ter dificuldades na utilização do HTP no trânsito, pelo menos de rotina, Rodrigo, por ele ser um teste de aplicação individual, como o PFISTA. E o palográfico, ele é um teste que a gente pode aplicar coletivamente. Então, facilita bastante a aplicação e o trabalho do psicólogo na rotina. E do ponto de vista do palográfico para o HTP, no trânsito hoje, inclusive o novo manual tem muitos estudos que ajudam a decisão do psicólogo da psicóloga. Por quê? Porque a grande maioria dos psicólogos no trânsito utiliza o palográfico. Então, é comum a gente encontrar mais estudos que referenciam o perfil, mas pode ser utilizado, inclusive, não precisa ser nem como um reteste. Apliquei a bateria de avaliação, trânsito, avaliações psicossociais, fiquei inseguro, ainda não consigo tomar uma decisão, posso aplicar um HTP como um instrumento complementar também, vai ajudar bastante. Então, essa amplitude do uso do HTP em diferentes frentes de atualização, de utilização, perdão, ajuda também na nossa interpretação. Testes que são pouco utilizados, com poucas pesquisas, acabam dificultando pelo menos do ponto de vista estatístico, do ponto de vista psicométrico, do ponto de vista de comparações também, independente se é psicométrico ou não, resultados que são mais comuns para determinados tipos de público. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. O HTP tem muita pesquisa com crianças com depressão e vítimas de violência e abuso. Então, eu não preciso comparar muitas vezes com outras crianças que eu já atendi com essa demanda, porque já existem colegas que fizeram pesquisas, fizeram publicações dizendo indicadores comuns que surgem no HTP. E aí eu posso fazer essas comparações. O HTP, mais especificamente técnicas gráficas, independente do seu HTP, facilita no processo de comunicação, principalmente de sujeitos, né? Vou falar sujeitos para não estar falando sempre crianças, adolescentes, adultos, sujeitos no sentido de indivíduos que têm algum tipo de dificuldade de comunicação. Deixa eu dar um exemplo. Eu já usei o HTP numa intervenção que eu fiz com uma pessoa que era surda e muda. Era uma jovem de 23 anos que estava em situação de rua, foi encontrada em situação de rua pelo abordagem de rua, né, que é um serviço do SUAS. E o pior, ela não sabia a linguagem de sinais. Foi para a instituição, eu também não sei. Aí eu chamei uma colega que atuava na PAI, mas antes, inclusive, da colega chegar, eu já comecei a tentar e foi me comunicando com a usuária do serviço, não era uma paciente, com técnicas de desenhos, gráficos. A colega chegou e a gente fez uma intervenção conjunta, ela tentando entender, porque mesmo sem a usuária saber a linguagem de sinais, a psicóloga tinha experiência em entender as comunicações não verbais de pessoas que não tinham é, a capacidade de fala, né, de escuta, mas que também não tinham frequentado, né, uma formação para aprender a linguagem dos sinais. E aí também fiz a aplicação, inclusive, do HTP, para levantar indicadores até cognitivos, né? Porque até para aplicar instrumentos, por exemplo, como teste de habilidades de memória, inteligência, eu precisava passar as instruções. A usuária não sabia ler e ela não entendia minhas instruções. Então, técnicas de desenhos, técnicas gráficas, técnicas projetivas, elas facilitam essa comunicação. E as técnicas gráficas como HTP facilitam essa comunicação. Crianças com dificuldades, sejam por questões emocionais, sejam por questões cognitivas, questões culturais também. E outro ponto muito interessante: quem trabalha com criança sabe que se você estiver atendendo a criança, tiver folha e lápis, ela já é automaticamente, a atenção dela vai para aquela folha, para ela riscar, desenhar, até como uma forma dela se proteger e se sentir menos ansiosa diante do atendimento, né, daquele primeiro contato com você. Isso ajuda na criação do rapport, no estabelecimento de rapport do paciente com o profissional, a profissional de psicologia.
Outro ponto interessante da importância de utilizar técnicas gráficas normalmente é fácil aceitação, mesmo para adultos, que têm uma pequena resistência maior, pelo menos, do que crianças, mas principalmente relacionado ao último desenho do teste, que é a pessoa, mas a casa, a árvore, geralmente tem baixa resistência. É um teste que tem uma fácil aplicação. O HTP tem uma aplicação mais fácil, inclusive, do que o palográfico, do ponto de vista de instrução. Muito mais fácil do que o Payfista, muito mais fácil do que o Payfista. Mais fácil, inclusive, do que alguns inventários, alguns testes de habilidades cognitivas. E, normalmente, também um teste de facílimo entendimento. Vejam, eu apliquei para um usuário do serviço que não entendia o que eu falava, que não escutava, que não sabia a linguagem de sinais, mas ela realizou o instrumento. Ela entendeu o que era para fazer, então de fácil entendimento. Manuel, Oi, pode o falar? Guilherme Pode. no chat perguntou se o HTP é muito utilizado em casos de alienação parental. Sim. O HTP ele tem sido, Guilherme, um dos testes mais utilizados por PCs em demandas de avaliação que envolvem crianças, tá? E aí, situação seja de violência, de negligência ou de abuso, mas também situações envolvendo disputas, né, de guarda, que envolvem normalmente a alienação parental. Agora, um ponto que nós vamos destacar, eu já vou dar esse destaque, é que nenhum teste é suficiente para a conclusão do psicólogo da psicóloga. Nós não temos testes para diagnósticos. Hoje eu lancei, inclusive, um vídeo no canal do YouTube sobre a avaliação da depressão. Diagnóstico de transtorno não se faz com testes. Os testes podem até fazer parte do protocolo de avaliação, mas se faz com entrevistas, se faz com comparações de resultados, né, de quadros, de sintomas. Uma avaliação da alienação parental é muito séria. Eu faço parte do conselho e já digo a vocês que hoje, pelo menos aqui em Alagoas, mas eu sei que não é só uma realidade daqui, talvez 70% dos processos éticos envolvem documentos psicológicos, e desses documentos, a grande maioria envolve justiça, normalmente disputas de guarda, onde a psicóloga ou o psicólogo faz uma intervenção clínica, muitas vezes, às vezes utilizando inclusive o HTP, mas geralmente poucos utilizam, faz uma avaliação sem fundamentação. O HTP ele vai ser importante, a gente vai ver mais à frente alguns indicadores, Guilherme e Rodrigo e demais que estão aqui, que ele vai trazer um aspecto global, inclusive da dinâmica afetiva. E como ele tem desenhos temáticos, a casa representa muito o ambiente familiar, a gente pode analisar de forma mais inconsciente do que consciente como a criança está percebendo aquela dinâmica familiar atual. Muito importante para essa aplicação. E o legal é que já tem trabalhos, PCs, né, artigos, publicações envolvendo inclusive o HTP nesses usos para avaliações de alienação parental, tá? Mas ele é um instrumento para contribuir, nunca para fechar a decisão da psicóloga ou do psicólogo. Mas com certeza ele é bastante utilizado. Na justiça com crianças é um dos testes mais utilizados. Hoje, os colegas estão utilizando muito também instrumentos neuropsicológicos e alguns instrumentos projetivos e muitos jogos lúdicos, muitas técnicas gráficas lúdicas também. Por quê? Olha que ponto importante, tá? Tem relação com a pergunta que o Guilherme trouxe. Técnicas gráficas, não só elas, tá? Técnicas projetivas de uma forma geral, elas reduzem o que nós chamamos nas avaliações psicológicas, principalmente avaliações de perícias, nas chamadas tendenciosidades. O que seria isso? Se eu estou fazendo uma avaliação de um usuário que está num serviço, que ele espera ter um atestado, um laudo psicológico para ele requerer uma aposentadoria, um benefício, e ele procura o serviço por isso, a gente tem que entender que nessas avaliações, que é inclusive diferente de uma demanda clínica terapêutica, que o paciente procura querendo fazer terapia para se sentir bem, para entender o que está acontecendo, a gente precisa entender que existem vários tipos de avaliações e intervenções, e que eu preciso, para que você precisa desse documento? Aí eles, não, porque eu quero levar para o INSS para dar entrada no meu benefício. O interesse desse paciente não é passar por uma avaliação para se compreender, mas ele normalmente quer um documento para fundamentar o pedido de afastamento dele na justiça ou no INSS. E aí é uma tendência, por isso que chama-se tendenciosidade, de nesses casos,
o cliente, o paciente, ele exacerbar sintomas e até criar sintomas não existentes. Essa é uma situação. Aqui tem muitos colegas do trânsito, eu sei que tem alguns colegas aqui do porte, já é o contrário, a gente chama a tendenciosidade para o falso negativo. Nesses casos, o usuário, o paciente, no caso não é paciente, seria candidato, ele vai tentar esconder características psicológicas que ele entende que é desfavorável para ele conseguir a CNH, que é desfavorável para ele conseguir a arma de fogo, Não, assim, desfavorável viu? para Empurrando, ele. viu? Mais uma vez agora, viu? Tô Olha só, ligado. ligado, turma. Cuidado aí só para não vazar. É, ele vai tentar inibir, esconder ou suprimir ou diminuir sintomas que ele entende que é desfavorável para ele ter, por exemplo, um apto para um concurso público. Por isso tem muitas pessoas procurando na internet como burlar o P-Ficha, como burlar o polográfico, como burlar tal teste para concurso, né? Ele vai procurar instrumentos, apresentar respostas que ele acha que é mais favorável, por exemplo, para ele ter um apto para uma cirurgia bariátrica. Então, o HTP também é interessante para essas demandas. E aí, testes gráficos que o avaliado, o sujeito, não sabe exatamente o que está sendo medido e o que tipo de traço ele faz, que resposta está trazendo. Acontece isso com o palográfico, acontece isso com o HTP. São testes que diminuem essa tendenciosidade. Por quê? Porque o avaliado está respondendo, mas ele não tem consciência, nem psicólogos que não trabalham com teste sabem exatamente o que é medido, do que está sendo avaliado e de que aquele traço, aquele desenho, aquela resposta que ele deu, seja uma resposta expressiva ou uma resposta projetiva, traz informações psicológicas da condição dele. Isso é bem interessante. O HTP, como tem e outras técnicas gráficas, levanta indicadores. Essa parte é muito interessante e eu gostei bastante do atual manual, que ele deu muita ênfase nisso. As esferas adaptativas, a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, mas de uma forma geral é o seguinte: adaptativo é a criança tem que idade, o adolescente tem que idade, qual é a escolaridade desse adulto, qual é o tipo de desenho de casa que normalmente se espera de uma criança nessa idade, o que é que ela já consegue fazer? Ela já consegue fazer círculos perfeitos, ela já consegue fazer linhas sem tremer, linhas que se conectam, tá? Mesma coisa com adolescente, com adulto. Que tipo de desenhos de figura, de pessoas se espera que um adulto que já tem tal profissão, que já tem tal, consegue fazer? E aí, isso é uma esfera que a gente chama adaptativa. A adaptativa, inclusive, é um desenho que está dentro do esperado ou é um desenho bizarro? No que sentido? Ele fez algo totalmente descontextualizado com o que foi pedido. Essa é a esfera adaptativa. Esfera expressiva tem a ver com o traço que o avaliado faz na folha. Eu já falei, inclusive, aqui no, para quem estava no webinário do Palográfico, toda a técnica gráfica, a folha, deixa eu pegar aqui, ó, ela representa o ambiente, tá? O traço que eu faço na folha, que não sei se dá para ver, representa a minha interação com a folha, com o que aquela folha representa do ponto de vista do ambiente. Então, como eu estou interagindo, de uma forma geral, com o ambiente externo, com as pessoas que fazem parte desse ambiente externo, mas também com aquele ambiente em si da avaliação psicológica, como eu normalmente me comporto e como eu estou me comportando no momento atual. Então, essa qualidade expressiva, a gente vai avaliar qualidade da linha do traçado, proporção, tamanho do desenho, quadrante onde ele faz, né, na folha, o desenho da casa, tudo isso tem estudos, tem indicadores, por exemplo. Outro ponto importante é que o HTP, focando um pouquinho mais do que nas técnicas gráficas, ele não só avalia a dinâmica da personalidade, ele traz indicadores cognitivos, mas ele traz também indicadores de várias condições psicológicas. Como eu já disse, hoje tem estudos para idosos com depressão, adolescentes, adultos com quadro de esquizofrenia, quadro esquizoafetivo. Então, isso ajuda bastante nas nossas intervenções. Toda técnica gráfica, boa pergunta da Gameneira, toda técnica gráfica acaba sendo projetiva? Não, Gameneira. Nós temos técnicas gráficas, inclusive, que não são testes de personalidade. Um exemplo é o figura complexa de Reis. O palográfico é um teste de personalidade gráfico, tá? Expressivo, mas que não é projetivo. Então, a técnica projetiva, ela vai trabalhar com conteúdos, onde o avaliado vai poder projetar seus conteúdos no desenho, no rabisco que ele está fazendo. Porém, tem que ter estudos que fundamentam que aqueles conteúdos não são interpretados
com um viés de personalidade, um viés teórico. Figura complexa de Reis é uma técnica de cópia de figura e depois de reprodução, é uma técnica expressiva, mas que em nenhum momento está focando no aspecto da dinâmica da personalidade. Apesar de trazer indicativos ou indicadores do funcionamento cognitivo, do planejamento das funções executivas, mas não está relacionado diretamente à personalidade. O palográfico está diretamente relacionado à personalidade, ele só trabalha em cima de modelos de comparação. Não há espaço de interpretação para conteúdos projetivos. O avaliado tem um modelo para copiar os traços, e ele vai estar copiando aqueles traços, e eu vou avaliar o quanto ele conseguiu copiar os traços, do ponto de vista de ser vertical ou inclinado, do ponto de vista de pressão, de tamanho, vários indicadores. Mas em nenhum momento eu vou, no palográfico, o sujeito tem liberdade para projetar seus conteúdos, o que é um teste, uma técnica. Basicamente, o que é que um teste projetivo precisa ter? Ele precisa ter um estímulo ambíguo, e a gente vai avaliar como o avaliador responde em relação àquele estímulo ambíguo. Exemplo de um estímulo ambíguo. Vai ser avaliado no HTP para desenhar uma casa. Eu não digo qual é a casa, como ele tem que fazer, o tamanho. Eu não dou modelos de referência, dou um comando. Então, eu vou lá na minha memória, inclusive memória afetiva, memória cognitiva, memória relacional, e eu vou trazer qual é a ideia que eu tenho de casa, e na hora que eu for desenhar essa casa, ela vai receber conteúdos de como está, inclusive, meu estado do humor, meu estado emocional, minha condição psicológica atual. Se eu estiver mais vulnerável, por exemplo, eu posso fazer uma referência de uma casa a momentos em que eu me sentia mais feliz. Então, eu posso desenhar uma casa lá da infância. Se eu estiver num momento mais ansioso, mais agitado, eu posso fazer uma casa, inclusive com traços, com bastante indicativos de ansiedade, insegurança. Eu posso colocar elementos extras no desenho da casa para tentar ou me estruturar melhor, então começa a fazer pessoas, campos, ou eu posso fazer uma casa com muita fantasia, porque eu estou num momento tão ansioso, tão inseguro emotivamente, tão instável emotivamente, que eu crio muitas fantasias para lidar com a realidade. Então, esse é um teste projetivo. O palográfico a gente não tem esse espaço. Outro exemplo de um teste projetivo que não é uma técnica gráfica é quando eu solicito o avaliado para me dizer o que ele está vendo numa prancha. Uma prancha ambígua, isso é uma técnica projetiva. Daqui a pouquinho, Joselene, vou falar das idades, a gente já vai chegar já já nisso aqui. Aqui só foi essa porque utilizar técnicas, e bem rapidamente, Obrigada, professor. por nada, testes psicológicos. De uma forma geral, a gente pode agrupar os testes psicológicos num grupo chamado testes psicométricos, que são testes, todos os testes cognitivos estão relacionados nesse grupo. A pessoa tem uma atividade para fazer, normalmente, né? Completar um desenho que está faltando, qual parte, achar, vai um teste de inteligência, né? Um teste de memória, ou reconhecer estímulos que anteriormente ele teve um tempo de fixação, ou identificar dentro de vários estímulos aquele estímulo que deve ser marcado, testes de atenção são assim. Aí nós temos jogos, né? Por exemplo, a bateria de avaliação VISC 4, ele trabalha inclusive com jogos, cubos para montar, né? Então são testes que o avaliado tem uma atividade para completar, baseado na quantidade de acertos, a quantidade de execução que ele faz, a gente tem uma pontuação que vai comparar com tabelas psicométricas, então testes de tarefas ou solução de problemas. Nós temos testes que a gente chama de autorrelato de questionários, que normalmente são questionários ou inventários, que tanto são de personalidades, aqui vocês já devem ter ouvido falar no IFP, IFP2 hoje, QATI, NELPR, BFP, são testes que avaliam a personalidade, mas não através de uma técnica projetiva ou expressiva. Existe uma descrição de um comportamento, existem opções de como o avaliado percebe que normalmente ele age, sente ou pensa, o próprio QATI é assim, e de acordo com a resposta dele, ao final a gente encontra um perfil. São testes de autorrelato. Tem testes de autorrelatos que não são focados na personalidade. Pode ser focado no estresse, como ISSRL2. Pode ser focado na avaliação da impulsividade, como a ESAV. Pode ser focado na avaliação do humor, como a escala, o inventário BDI2. Eu vou ter um item, né, são vários itens, se não me engano, 20,
falando como eu tenho me sentido nas últimas 2 semanas, ou na última semana, depende dos instrumentos, e aí eu vou ter opções de resposta, como eu tenho me sentido, de acordo com como eu vou marcando no final, tem uma intensidade de humor deprimido. Esse é um instrumento de autorrelato, tá? Testes psicológicos impressionistas, alguns teóricos chamam assim, alguns teóricos chamam testes apenas de desempenho ou dinâmico, são aqueles testes em que o avaliado, de acordo com como ele faz determinada tarefa, não é a resposta que ele encontra, levanta-se indicadores psicológicos. Então, testes projetivos. Eu tenho testes projetivos para dizer o que está vendo, testes para contar a história, testes para fazer desenho, testes para montar uma estrutura, como é o perfista. De acordo com como ele conta, o que ele vê, o que ele comenta, a gente levanta indicadores projetivos. Teste, por exemplo, o CAT, né? CAT-A, CAT-H, que eu apresento figuras e a criança vai me contar uma história. E os testes expressivos, que geralmente eu tenho um modelo que o avaliado vai tentar copiar. Quanto mais próximo ele consegue copiar aquele modelo, vou levantar indicadores expressivos, tá? E nós temos as técnicas e jogos não privativos, que também se inclui nesses grupos, né? Vão ter técnicas que são testes de autorrelato, vão ter técnicas que são desenhos, vão ter técnicas que vão ser brincadeiras, jogos lúdicos, tá? Até que eu estou vendo aqui que daí surgiu algumas perguntas. Angélia, acho que é Angélia, perdão se eu estiver falando errado. Consegue perceber se a ansiedade que aparece for somente pelo fato de estar sendo testado? Aí a gente vai levantar indicadores de ansiedade, baseado porque a pessoa está sendo testada. Como é que a gente vai perceber isso? Normalmente a ansiedade por estar sendo testada, ela depois, durante o teste, ou os outros instrumentos, ela vai diminuindo, que a pessoa vai se adaptando. Se essa ansiedade continua e ela continua muito alta, porque a ansiedade da avaliação por estar sendo testado, ela normalmente é no início, depois o indivíduo, o avaliado, ele vai aprendendo a se adaptar àquela situação. O próprio palográfico, o HTP também tem indicadores sobre isso, dessa ansiedade inicial, mas se ela perdurar, aí já percebe-se que o avaliado, dentro de uma situação nova de desconforto, ele se desorganiza. Então, essa ansiedade pela avaliação que desorganizou ele durante todo o processo de avaliação, já fala muito dele, tá? Já fala muito do avaliado. O ETDAH, EAD, é um teste de autorrelato. Sim, geralmente essas escalas, esses inventários são de autorrelato, Suzana. Tá falando certinho, meu nome. Obrigado, Angélia. Que bom. Dando continuidade, nós vamos agora conhecer as principais mudanças do teste HTP. São 8h20, a gente vai dar uma paradinha 9 horas, até as 9h10, depois a gente continua, tá? Para uma água, um cafezinho. Legal, Suzana. Suzana, quando um teste entra no parecer desfavorável, que foi o manual verde, em dezembro de 2023, né? Parecer desfavorável, Isso. eu não posso usar. Aí entrou a nova versão. Na realidade, a nova versão ela foi validada em dezembro pelo SATEPS. Mas a editora ainda não tinha se organizado para fazer o lançamento, então não estava no mercado. Tanto que em janeiro de 2024 eu tentei comprar ele, mas a representante aqui disse: olha, eles ainda não falaram quando vão lançar. O que é que acontece nessa janela? Não posso usar o teste. Se eu usar, foi identificado, tiver alguma fiscalização, possivelmente eu vou responder um processo ético. Eu tenho que substituir. Se eu usava o HTP, eu vou ter que utilizar o PFIST, vou ter que utilizar técnica. É melhor utilizar instrumentos não psicológicos, técnicas gráficas, dependendo da prática, lógico, do que utilizar um teste com parecer desfavorável. Então, essa versão estava desfavorável. Aí nós ficamos janeiro, fevereiro, março. Ele foi lançado em abril, não é isso? Foi lançado e vendido. Tanto que eu só consegui comprar esse manual aqui, eu acho que final de abril, porque já tinha esgotado quando eu fui procurar. Aí nessa janela eu não vou poder utilizar. Eu já estou em uma perícia psicológica judicial, como assistente da justiça, e a psicóloga utilizou na perícia as escalas de Beck lá em 2018, um mês depois do SATEPS, de os estudos de normativos de validade vencer. Um mês depois, os estudos psicométricos, na realidade. Utilizou um mês depois. Por quê? Ela estava acostumada, como é comum, a gente está trabalhando na nossa prática, a gente não está lá sempre olhando o SATEPS. Esse é um perigo, tá? É bom olhar, é bom anotar, esse teste eu posso usar até tal mês. Porque ela diz, não, mas esse estudo está válido, porque eu usei ele mês passado. Não, depois que o SATEPS diz que está desfavorável, não pode mais ser usado, porque você está cometendo a falta ética. Então, essa é a situação também, tá? Técnicas gráficas podem ser divididas em 4 grupos, cópias de determinados modelos, né, completos a serem produzidos, é o caso da figura complexa de Reis, é o caso do Bender,
É o caso do próprio palográfico. Complementos de desenhos, linhas e pontos. Nós temos algumas técnicas, alguns instrumentos, inclusive neuropsicológicos, que o avaliador vai completar linhas, traços. Isso são técnicas gráficas. Aí tem focos de personalidade, como era o Varteg, que hoje está com. Hoje não, né? Há 20 anos, acho, já está com Aparecido Savarão há 21 anos. Algumas técnicas, instrumentos neuropsicológicos. Realização gráfica sobre um tema proposto. Entra aqui o palográfico. Eu não digo para ele fazer um desenho, eu digo, eu quero que você desenhe uma casa, uma árvore, uma pessoa. Desenhos temáticos sem modelos e desenhos livres, que são muito, para clínica, para avaliação de crianças, desenhos livres são fantásticos. Eu peço para fazer um desenho, e aí tem técnicas como a técnica de Walter Trinca, trouxe essa técnica aqui para o Brasil, a técnica de desenho e histórias com E, né? Tem um livro, devo ter ele por aqui, mas eu não vou conseguir encontrar, muito legal. Você pede a criança, o adulto, o adolescente para fazer um desenho, depois contar uma história, depois dar um título à história. São 5 desenhos numa sessão. Muito rico. Se eu unir essa técnica com a HTP, eu vou ter muitos elementos para interpretar que facilita a nossa decisão, tá? As técnicas de desenhos trazem diversos indicadores e não só da personalidade. Inteligência, psicometricidade, personalidade, atenção, indicadores psicopatológicos, estilos cognitivos, percepção da relação familiar, violência, abuso, transtornos de aprendizagem, entre outros. Favorece a expressão do próprio indivíduo, a percepção que ele tem de si e dos outros, indicativos de medos, conflitos, padrões de percepção e uma coisa muito interessante, os padrões dos relacionamentos. Um ponto bem interessante, quem aqui já recentemente, ou pelo menos nos últimos 2 anos, fez desenho de uma casa, vocês talvez, de uma árvore, casa de árvore principalmente, vocês talvez percebam, ou nos seus clientes adultos, que geralmente essas pessoas vão fazer desenhos da época da infância, porque fica um modelo fixado na estrutura, né, da percepção individual e do outro. E existem alguns teóricos que dizem o seguinte, até a fase da pré-adolescência, a necessidade de desenho, de construção, de criação é muito grande, né, da criança, do pré-adolescente. Mas o próprio ensino da escola começa a transformar o próprio processo de ensino, sem ser crítica se é bom ou ruim, ele começa a diminuir essa necessidade, essa tendência fantasiosa para uma tendência mais racional. Então a gente começa a criar padrões de desenhos, inclusive comparando se o desenho está bonito ou está feio. A criança não está preocupada em saber se o desenho está bonito ou feio. O pré-adolescente, o adolescente e o adulto está muito preocupado com isso. E a gente acaba fazendo uma referência a modelos que foram estruturados e desenhados e construídos dentro da nossa própria psique como um modelo. Então é muito comum adultos, quando eu peço para desenhar a casa e a árvore, dizem, eita, essa aqui é a casa que eu sempre fiz quando eu era adolescente, né? Quando eu lembro da escola. A criança ela vai fazer sempre coisas diferentes, crianças menores. O adulto, o adolescente acaba fazendo, principalmente a casa e a árvore, relacionada a padrões de percepções introjetados. Isso é bem interessante também. HTP é avaliação psicológica, uma técnica que tem mais de 60 anos. De uma forma geral, o HTP ele traz vários indicadores de representação do próprio indivíduo, representação do eu, do seu self, mas também do ambiente, da interação dele com o ambiente, isso é muito importante para o teste. Ele vai trazer indicadores de atitudes, comportamentos, interações do indivíduo e também de conflitos. Os testes, os desenhos são temáticos. Cada desenho, a casa, a árvore e a pessoa, levanta esferas de conflitos, de dinâmicas de conflitos singulares, tá? Vamos ver isso já já. O desenho também permite aprofundar a análise do mundo psicológico dos sujeitos. Isso é riquíssimo e é muito importante para um processo de avaliação. Os desenhos são avaliados pelos sinais de psicopatologia existente ou também ele traz indicadores de potenciais, né, psicopatológicos nos desenhos, nos conteúdos. E a gente avalia características do desenho, próprio tamanho, localização, presença e ausência de determinadas partes, como o indivíduo reage ao desenho. Nós temos o primeiro efeito, né, que é na hora que a gente dá o comando para o sujeito fazer o desenho, e os manuais trazem que a partir de 30 segundos, se o avaliador não iniciar o desenho, já pode ser um indicador de que aquele tema trouxe um conflito psicológico na hora de receber, introjetar e fazer a execução do desenho.
A partir de 30 segundos já pode ser um indicador. Se passar mais tempo, já pode ser um indicador que foi desestruturante para o avaliado. Pausas antes de detalhe, se demorar muito para realizar um detalhe, a gente vai investigar o que aquele detalhe normalmente significa e fazer avaliações, né, mais qualitativas para ver se há indicativos de conflitos. Por exemplo, a porta na casa, que tem a ver com o relacionamento do mundo interior com o mundo exterior. Se o indivíduo demorar a começar a fazer, ele para, fica olhando, aí você diz, passou mais de 30 segundos, o detalhe que ele fez foi a porta. Isso pode ser um indicador de um conflito, de uma ansiedade, diante de abertura do mundo interno dele para o mundo externo. Então, tem vários indicadores assim no HTP, no manual, nos manuais anteriores também. Capacidade do cliente entrar em contato com o profissional, de organizar e estruturar suas experiências afetivas, e, como já dito, também é excelente para uma técnica de rapport de comunicação.